Preposição for. Preposição for, ela não é tão complicada assim quanto o in, on e at, como a gente viu nas outras aulas. São as três preposições de fato mais complicadas, mais difíceis. A for já é um pouco mais simples, mas como ela tem geralmente a mesma tradução que que a outra preposição, a preposição to, né, to, as duas geralmente viram a preposição para do português. Então, isso pode gerar uma confusão. Então, vale a pena a gente ver um pouquinho em detalhes. Então, vamos começar dando uma olhada na unidade semântica dela, do for. Quer dizer, qual é o tipo de sentido que ela transmite. Então, começando ali, a unidade semântica, ela dá a ideia de direção, isso é possível para o for, dá a ideia de finalidade, então, o ponto final de algo, ou o objetivo, mais ligado ao sentido de objetivo de alguma coisa, percurso, tem uma ideia de uma coisa de dinâmica e movimento. Vamos dar uma olhadinha nas situações em que nós usamos a preposição for, então. Em primeiro lugar, a preposição for pode ser usada no sentido de espacial, né? Na relação espacial. Ó, quem está no Instagram, o link está na bio do meu perfil, vai lá no YouTube. O link do YouTube está na bio. Então, a primeira relação, que é a relação de lugar, é a ideia de extensão medida ou pelo curso de, ou pelo espaço de, pelo percurso de, pelo curso de. Então, um exemplo ali, the ground is level, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Ground is level for several miles. Então, o chão é level, sentido de nivelado, plano. Então, o chão é plano por várias milhas, several miles, muitas milhas, várias milhas. Então, veja que a ideia do for aqui abrange essa ideia de extensão, pela extensão de, pelo curso de, pelo espaço de, several miles. Depois, nós temos as relações, a relação de tempo, que também vai ter a mesma ideia da relação espacial, só que adaptada no tempo. Quer dizer, é um curso, no caso aqui, é período, né? Um percurso temporal. Então, duração, período ou pelo período de. Exemplos ali, ó. It will last for the next 10 years. Vai durar pelos próximos 10 anos. Então, esse next 10 years dá a ideia de um período, na duração. Então, will last for the next 10 years. Ou depois, it will do for the present. Essa expressão do, né? O do usado assim, will do, dá a ideia de vai bastar, vai ser o suficiente, vai servir, né? Como muitas vezes no português dizemos servir. Então, servirá por agora, pelo presente, então por esse período atual. Depois nós temos algumas locuções muito comuns de serem usadas com for, como for a while, for a time, for a period. For a while significa por um tempo, por um pouco. For a time também, por um tempo, e for a period, por um período. As três também dando essa ideia de um período, né, uma transição temporal. Também nós temos aí o uso do for. Então, veja que a ideia, tanto no espaço, na relação de lugar, na relação espacial, quanto aqui na relação temporal, ambas são de período, né, de transição, daqui até ali, como no caso do for several miles, lá na relação de espaço. Então, essa ideia de transição. Essa ideia de transição, que traz consigo a ideia, uma ideia dinâmica, uma ideia de movimento, vai influenciar os outros usos da preposição for que não são no tempo e no espaço. Vamos terminar os exemplos aqui do tempo, daí a gente vai para os outros lá. Então, ali nós temos she's out of the office for a few days next week. Então, ela está fora, né, ausente, poderíamos dizer também, do escritório of the office, do escritório, por alguns dias. A few days significa alguns dias, poucos dias. Por poucos dias na semana que vem. Então, ó, pelo período de alguns dias. Então, ó, transição. Próximo. I haven't played tennis for years. Eu não jogo tênis há anos. For years. Então, aqui também, pelo período, pelo curso de anos. Então, é muito importante guardar essa noção do for como uma preposição que transmite essa noção de uma transição, período, certo? Vamos dar uma olhada ali nos usos especiais do for.
Olha lá, outras circunstâncias. E quem está aí no YouTube, manda uma mensagem aí no chat aí para eu saber quem está participando aí. Vamos lá. Outras situações. Então, primeira situação, causa, razão ou ocasião. Então lá, he cried out for fear. Então ele cry, então, apesar de a gente conhecer muito com o sentido de chorar, ele tem o sentido também de clamar, tá? Então o cry, ele é uma expressão quase uma expressão meio que espontânea de um sentimento forte, por isso que é muito usado com a ideia de chorar. Então vamos lá. He cried out for fear. Então ele clamou, ele gritou de medo, for fear, quer dizer, por conta do medo. Então, como causa do clamar dele está o medo. Depois, she didn't want to fail for lack of effort, so she studied diligently. Então, ela não queria falhar, didn't want to fail, não queria falhar por falta de esforço, lack of effort, né? Lack é falta de, lack of falta de. Então, por falta de esforço. Então, ela estudou diligentemente. Então, ela estudou bastante. Então, ela não queria falhar por falta de esforço, quer dizer, tendo como causa a falta de esforço. Então, de novo, causa, razão ou até uma ocasião. Pois ali, they failed for not meeting the minimum requirements. Eles falharam por não to meet. Aqui é o verbo meet, também é muito conhecido, muito usado, com o sentido de encontrar ou até de conhecer. Mas quando se fala, por exemplo, nice to meet you, é de conhecer, prazer de conhecer, mas ele é, ele pode ter a ideia também, dependendo do contexto, a ideia de você atender a requisitos, quer dizer, meio que com a ideia que você está de acordo com aquilo, você encontra suas qualidades, suas características se encontram com o que é requerido, seria mais ou menos nessa ideia. Então, the minimum requirements são os requerimentos mínimos, né, os requisitos mínimos. Então a frase diz: eles falharam por não atenderem, por não satisfazerem os requisitos mínimos. Então o for, e o que vem depois dele, not meeting the minimum requirements, indica o quê? A causa da falha, né? Então, de novo, causa, razão, ocasião. Beleza? Então, aqui, de certa forma, tá um pouco da ideia de transição também, né? Você tem um caso, um fato lá atrás, que é a causa, que ele vai até o presente e gera uma outra situação. Não até o presente necessariamente, mas vai até esse outro momento e gera a situação. Pois nós temos ali propósito, objetivo, foco de uma ação, expectativa. Veja que propósito, a ideia de propósito, é sinônima da ideia de causa. É que causa geralmente nós usamos causa com a ideia daquilo que vem antes. Então, vem antes provoca algo. Propósito, geralmente nós usamos com a ideia, geralmente não, né? Sempre nós usamos propósito com a ideia daquilo que vem depois, quer dizer, algo que você está buscando. Então, não é algo que veio antes e gerou uma situação, mas é algo que vem depois, né? Atrás do qual você está indo. Ó, quem está no Instagram aí, pode ir lá no meu perfil, na bio do meu perfil, o link para o YouTube está lá. Estamos ao vivo no YouTube. Então, propósito, objetivo, foco de uma ação, expectativa. Então, a primeira frase ali, primeira frase, a place for study, um lugar para o estudo. Aqui esse study não é verbo, tá? É substantivo, senão seria studying. Então, lugar para estudo. Então, o propósito, o objetivo do lugar é o estudo, um lugar para estudo. Depois temos a próxima frase lá que diz: She went out for a run to clear her mind. Então, ela saiu. She went out é o verbo to go out no passado. Então, ela saiu, que é sair, né? Saiu for a run, para uma corrida, no sentido dela saiu correr, poderíamos traduzir assim para o português, né? Só prestando atenção ao fato de que, quando você traduz assim para o português, você transforma o run em verbo.
Saiu para correr. Aqui ele é um substantivo. Saiu para uma corrida. To clear her mind, né? Para, tipo, literalmente limpar sua mente, é o que diz a frase, né? Então seria, tradução literal seria limpar sua mente, mas a gente diria em português como para esvaziar sua mente, né? Para, enfim, esvaziar a mente, para, digamos, acalmar. Então, de novo, o propósito, finalidade do verbo went out é introduzido pelo for, for run to clear her mind. Na verdade, aqui, isso a gente vai ver na comparação entre for e to. Nós temos duas preposições de propósito aqui, que é o for e o to. Ela saiu para uma corrida, então a corrida foi o propósito dela ter saído e o limpar, clear her mind, né, esvaziar sua mente, é o propósito da corrida. Então, o propósito de sair é a corrida, o propósito da corrida é limpar, esvaziar a mente. Então, temos uma sequência aqui, na verdade, né? Depois temos lá a home for the aged, um lar, home é lar, casa, lar. Casa, quando é casa mesmo, no sentido, a construção é house. O home é mais com a ideia de lar. Então, a home for the aged, um lar para os mais velhos. Age, a idade. Aged é aqueles que já fizeram, né, vários anos, né? Então, a pessoa que tem idade, a pessoa mais velha. Então, com essa finalidade, com esse objetivo. They were waiting for the bus. Eles estavam esperando pelo ônibus. Então, wait for the bus. Esperar pelo ônibus. Ó, propósito. Plans for the future. Planos para o futuro. A finalidade dos planos é o futuro. He has a talent for music. Ele tem talento para música. Talento para este fim. E those books are not for sale. Aqueles livros não estão à venda. For sale é a venda. Eles não estão à venda. Ou seja, eles não estão, né, não tem esse propósito para eles, né? Não é o propósito deles vender. Beleza? Então a ideia de um propósito. Reparem que, como eu mencionei, essas duas ideias são relacionadas. Causa e propósito são relações, são ideias muito parecidas, né? Ideias muito parecidas. Vamos seguir aqui então. Ó, quem chegou no YouTube agora, esse link que eu deixei no comentário fixado no chat é para vocês baixarem o PDF, não, a imagem ali, o print da tela, com esses exemplos todos aí, para vocês terem o arquivo aí para revisar depois. Então vamos lá. Próximo exemplo, a próxima situação é em favor de favorecimento, benefício. Repare que, de certa forma, aí também está a ideia de propósito. Quando você faz algo em favor de alguém, você faz, né, com esse propósito, com um propósito para aquela pessoa. Primeiro exemplo ali. He voted for Abraham Lincoln. Então, ele votou para o Abraham Lincoln. Votou para o Abraham Lincoln. Então, quer dizer, em favor dele, em benefício dele. He did, he did everything he could for his sick grandmother. Ele fez tudo o que pôde para a sua avó doente. Então, fez tudo o que pôde para ela, para essa pessoa, para a avó doente. Então, propósito também, benefício, favor, favorecimento, né? They're doing a fundraiser for the local animal shelter. Eles estão fazendo uma arrecadação, fundraiser é uma arrecadação de fundos, estão levantando fundos, né? Fazendo arrecadação para o abrigo local de animais. Então, shelter é abrigo. Então, para o abrigo local de animais. Então, em benefício desse lugar, estão fazendo essa arrecadação em benefício desse lugar. Pois, what can I do for you today? Uma pergunta comum, né? Principalmente quando você entra num comércio, tá muito comum a pessoa falar isso para você. O que eu posso fazer por você? Né? O que eu posso fazer por você? Então, em seu favor, em seu benefício. Seguindo, posse ou destino, pertencimento. Quer dizer, uma coisa, ela é direcionada como que ela é adequada a alguém ou alguma coisa. Então, olha lá, Glória, ó, quem está aí no Instagram, o link está na bio do meu perfil para a live no YouTube. Estamos no YouTube, vai lá. Então lá, Glory is not for cowards. Então,
A glória não é para covardes, quer dizer, não pertence a esse tipo de gente, não tem como finalidade eles, não serve a eles, não se adequa a eles. This package is for you. Esta embalagem, né? This package, a embalagem, pacote, embalagem, é para você. Então, ó, pertencimento, destino, né? Você manda uma coisa pelos correios, é destino. Success is for the industrious. Então, o sucesso é para os esforçados, os industriosos, né? Para esse tipo de gente. Aqui, ó, aqui tá escrito errado, hein? Aqui. For the industrious. Corrigir. Pois quem já baixou o PDF, põe uma notinha lá para corrigir isso. Beleza? E aí, mais um exemplo aqui, mais uma situação que é o em lugar de, em vez de, ideia de troca, substituição e equivalência. Esse aqui é um uso um pouco estranho, às vezes. Em algumas situações, ele é estranho. Em algumas situações ele fica bem igual ao português, em algumas situações ele fica esquisito, ou diferente do português. Então, ali, primeiro exemplo. Here's the money to pay for it. Então, aqui está o dinheiro para pagar por isso, pagar por. Então, o dinheiro, ele é a substituição, ele é a troca, né, pela coisa. Pois, it's $100 for a hat. São $100 por um chapéu. Então, por um chapéu, ideia de troca. $100 por isso. Isso por isso. Equivalência, troca. Do you take me for... Essa aqui que sou estranho em português. Do you take me for a fool? Quer dizer, a tradução seria você me toma por tolo, por idiota? Você acha que eu sou idiota? Poderia ser a tradução assim também. Então, do you take me for a fool? Então, aqui como é também a ideia de equivalência, como você está perguntando assim, você acha que eu sou equivalente a um tolo, a um idiota? Então, nesse caso, eu uso o for também, que é a ideia de equivalência. Então, aqui é um pouco diferente do português, né? Sou um pouco estranho para nós. Depois, seguindo. What's the Spanish word for vegetarian? Qual é a palavra em espanhol para vegetariano? Então, aqui também a ideia de troca, equivalência. Próximo exemplo. He apologized for his mistake. Ele desculpou-se por seu engano, por seu erro. Então, ele se desculpou pelo erro que cometeu. Desculpou-se por, né? Depois, she's very mature for her age. Ela é muito madura para a sua idade. Então, para essa idade, equivalência a isso. Beleza? Bom, estamos chegando no último exemplo, então quem tiver dúvidas aí, já pode ir deixando no chat. Se tiver dúvida, já pode ir mandando aí para nós. E aí a gente responde depois, beleza? Vamos seguir aqui e ver o último exemplo. Em honra de, pelo nome de. Isso aqui é muito comum. Então lá, the child was named for his grandfather. A criança, né, o menino, foi nomeado a partir do seu avô, quer dizer, com o nome do avô. Aqui há uma possibilidade também de usar a preposição after. The child was named after his grandfather. A partir do seu avô. Também é possível usar essa preposição aqui. Beleza? Então, como vocês viram, o for não é tão complicado assim. É só se acostumar com uma situaçãozinha ou outra em que ele só estranho mesmo. Mas, de modo geral, ele é bem tranquilo. Semana que vem a gente vê o to e na outra a gente vê a comparação entre os dois.